CBN Pet News. Olha, antes de dar as boas-vindas aqui pro Dr. Francis Flose, quero pedir para você, ouvinte que nos acompanha, mandar pra gente um registro aí, uma foto do pet que acompanha o Estúdio CBN com você, né, Guariz? Os animaizinhos aí sempre fazendo companhia, né, pro pessoal que nos ouve. Exato, vai ao vivo aqui pro nosso YouTube, a gente comenta e depois tem uma compilação na rede social, já fizemos isso na semana passada. Sim. E ficou muito legal. No Instagram da CBN, né? No Instagram da CBN Campinas, muitos dos pets dos nossos ouvintes fazendo parte aqui da programação da CBN Campinas. 991869070, nosso WhatsApp para você ouvinte participar, e dou aqui agora as boas-vindas ao Dr. Francis Flose, médico veterinário que participa com a gente toda quarta-feira aqui do Pet News. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Thay, boa tarde, Marco. Vocês estão criando um book de pets aí, hein? Daqui a pouco vai estar muito grande isso aí, hein? Vocês vão ver. Olha... Já chegou, inclusive. E não lindo, foi cachorro nem gato, viu, doutor Francis? Chegou um papagaio. Mas então, nós estamos tratando pet. Pet não é só cão e gato. É que vocês ficam focando aí em cão e gato, né? Mas o pássaro também é um pet, né? Aliás, eu sou mãe de um pet aí, pássaro, viu? Tenho calopsita, doutor, chama Jade. Então, o pessoal pode mandar também aí pra gente as aves, papagaio, calopsita, periquito. Isso, verdade. O peixe é um pet. Tem razão. E hoje a gente vai trazer um alerta aí, né, doutor, para os pais e mães aí de pets, que é sobre a relação aí das plantas, né, com os animaizinhos. A gente está agora na primavera, tem muita gente que gosta de ter muita planta em casa, né, flores, mas isso pode ser perigoso para os animaizinhos, é isso? Sem dúvida, Tayla. Obviamente aí, né, nós estamos... Bom, também o pássaro também, né, se por acaso você colocar ele num local onde ele tem acesso a uma planta tóxica, também pode fazer mal para o pássaro, tá? Mas normalmente quem é curioso nessas coisas e gosta de cheirar, morder ou lamber são os cães e os gatos, né? Então, nessa época, é muito complicado porque a gente tem aí um aumento de 30% nos casos de intoxicação por contato com plantas tóxicas. E normalmente são flores que são adquiridas por nós, né, responsáveis pelos animais, que a gente tenta embelezar a casa, principalmente nessa época que é a primavera, né, a estação das flores. Bom, doutor Francis, tem alguns, né, desses aí que os gatos gostam de mastigar. Por exemplo, tem o Ora Pro Nobis, né, que inclusive até nós humanos podemos comer, né, mas é um dos poucos petiscos aí que o gato, o cachorro pode ingerir, né? Sim, mas também depende da quantidade, né, Marco? Né? Então, depende porque tudo que é excesso faz mal. Não é porque a planta ou o alimento, a ração, a fruta, o legume, né? Ele não é tóxico, mas aí precisa tomar cuidado com a quantidade ingerida. Então, óbvio que uma quantidade excessiva pode trazer transtornos gastrointestinais, no mínimo, ok? E quais são, né, doutor, aquelas espécies aí mais famosas, né, de plantas que podem causar intoxicação em cães e gatos, em aves também, como o senhor disse, né, pra gente citar algumas aqui para os nossos ouvintes? Porque a ave que eu falei, né? Às vezes você pode pôr a gaiola para tomar sol, alguma coisa perto de alguma planta. Sim. E pelo fato dele alcançar, pode ter a intoxicação também, né? Por isso que eu citei, você falou da calopsita, eu não sei se a sua fica meia solta, se ela anda aí pelo teu espaço, então é muito perigoso. Esse aumento de 30% das intoxicações nessa época do ano estão sempre relacionados ou com lírios, ou com azaleias, ou com o copo de leite, ou as hortênsias, que podem causar principalmente falência renal nos felinos, nos gatos, que eles são mais curiosos do que os cães. E às vezes o vento batendo, alguma coisa, fazendo um movimento, pode atrair a atenção desse felino. Mas existe uma lista, né, de plantas que devem ser evitadas pelos nossos pets.
Então, como eu já disse, o copo de leite, o antúrio, a costela de Adão, a espirradeira, os lírios, a mamona, principalmente, mas essa aí já é mais, eu acho que talvez num plano mais rural, né? A coroa de Cristo, que às vezes todo mundo põe, né? Também ela é bonita e protege. A jiboia, a hortênsia e aquela que também é muito bonita, que é o bico de papagaio. Então, essas aí, 10, 12 plantas aí, elas são realmente muito tóxicos e, se ingeridas, podem causar uma intoxicação séria nos pets, ok? Bom, e além de evitar ter essas plantas em casa que o senhor está passando, jogar veneno para lesma, essas coisas, nem pensar, né? Isso aí pode trazer sérias consequências para o pet, né? Não, aí agora, né, mas agora você já está passando por um outro plano aí, né? Porque, obviamente, se você tem o jardim ou tem os quintais, que hoje são áreas de lazer, nossa, isso precisa ser cuidado, né? Porque, obviamente, há os parasitas que infestam essas áreas. Então, se você for passar... Ah, esqueci do comigo ninguém pode, tá? Nem os bichos podem, né? Me lembrei do comigo ninguém pode. E você precisa tratar essas plantas e protegê-las também dos ataques que elas sofrem. Então, se você for usar algum desses produtos, os animais jamais poderão estar no ambiente ou entrar em contato com isso. Os herbicidas, os larvicidas, raticidas, qualquer coisa que você coloque no jardim não pode ser deixado para um futuro contato do seu pet. Isso é muito importante, hein? Doutor, o senhor deu uma lista aí das plantas que podem causar intoxicação em cães e gatos, né? Algumas delas bem populares, quase todo mundo tem em casa, né? Por exemplo, jiboia, né? Que é bem comum, os lírios, copo de leite. Se a pessoa tem essas plantas em casa, tem também ali o pet, deixar elas fora do alcance, ali no lugar estratégico, pode ser uma boa prevenção? Sim, isso é o ideal. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Alertando aí todos os responsáveis pelos animais que não facilite esse acesso. Por isso que eu até brinquei com você da calopsita, de chegar perto e pegar, né? Então, obviamente, existe isso, embelezam a sua casa, a sua residência, seu apartamento, mas aí você tem que ter essa proteção contra os seus pets. Porque uma bobeira aí que você der de alguns minutos, alguma coisa, de uma ingestão, vai ter problema. Então, tem que ficar muito atento. E ao primeiro contato, levar imediatamente a uma clínica, a um médico veterinário, de preferência que tenha alguma especialização em toxicologia. É óbvio que não são todos, mas procure saber aí perto de você, porque eles vão apresentar, já vou até dizer quais são os sinais. Era a pergunta que eu ia fazer. Uma salivação excessiva, eles começam a salivar muito, babar, podem ter ânsias de vômito ou os próprios vômitos, se tiver feito uma refeição recentemente, vai haver o vômito. Se for algum tempo após, pode causar diarreias, tá? E ainda com sangue dentro da diarreia. A pupila fica dilatada, uma dilatação da pupila é muito importante. Tremores e convulsões também são sinais de intoxicação por planta. Uma desorientação, o animal fica desorientado, fica batendo nas coisas ao andar, e uma dificuldade respiratória. Nossa. Aí, num casos talvez mais agudos, aí o animal começa a ter as mucosas azuladas. Elas começam a ficar carbonizadas com o gás carbônio, né? E elas ficam azuladas. Aí realmente, mas o que eu peço aos responsáveis pelos animais é que no primeiro contato já leve o animal e a planta junto para que possa ser tomado o antídoto certo, ok? E aí, quanto mais rápido esse socorro, melhor, né, doutor? Imediato, Tayla, imediatamente. Se você viu ele mastigando, se viu ele lambendo, imediatamente. Não, pelo amor de Deus, peça para todos os responsáveis não fazer nada. Aquela história de dar leite, provocar o vômito, né, dando uma salmoura,
dar azeite, enfim, existe algumas coisas aí meia caseiras aí que só atrapalham, porque todos esses elementos que você vai introduzir no trato gastrointestinal do pet, ele vai ajudar a absorver o veneno. Então, não é legal fazer nada disso, tá bom? É levar imediatamente o material que foi lambido, consumido, mordido, e o animal numa questão assim muito rápida mesmo. Tá certo. Bom, agradeço muito aqui o Dr. Francis Flose, médico veterinário, trazendo pra gente esse alerta importante aí para os tutores, né, de animaizinhos, não só cães e gatos, mas aves também, que podem ter esse risco de intoxicações aí com as plantas. Doutor, muito obrigada mais uma vez pelas explicações. Boa tarde, viu? Até semana que vem. Parece que a gente somos contra a decoração bonita das flores, mas né? não é. Só tem que ter cuidado, né? É uma preocupação que nós temos que ter com os nossos pets. É isso aí, pela muito vida dos bichos. Pelo espaço aí, obrigado e até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Abraço, Dr. Francis. Doutor. Abraço. Agora é hora de um desfile, youtube.com/CBN Campinas, um desfile animal. Para você que tá no rádio, eu vou falando aqui a raça dos cachorros e vou... Não tem só cachorro, aliás, hein? Não, e hoje é bastante